Bom dia, a paz do Senhor e Salvador Jesus para todos os irmãos do canal JSA Ilustração. Que Deus venha abençoar poderosamente a todos que nos assistem este maravilhoso canal que é o canal JSA Ilustração. Que Deus abençoe nesta manhã, esta manhã de domingo, né? Domingo, aonde os cultos foram fechados, né? Os cultos foram fechados, né? As igrejas aqui no estado do Ceará, Fortaleza, foram fechadas, todas as igrejas evangélicas, né? Ela foi fechada por causa do coronavírus, né? Por causa do coronavírus, né? Que tem essa maldição, né? Essa maldição, essa enfermidade maligna, ela tem assolado, né? Ela tem assolado no meio do povo de Deus, né? Ela tem assolado no meio do povo de Deus, né? E ninguém sabe até quando ela vai, né? Ninguém sabe, na realidade, até quando isto vai acontecer no meio do povo de Deus, né? Porque pela Bíblia Sagrada, nós vemos que quando o povo de Deus estava passando por uma luta, por um problema, eles clamavam ao Senhor. Eles clamavam ao Senhor. E quando nós levantamos a nossa voz ao alto e clamamos a Deus, com certeza Deus, lá do céu, Ele vai ouvir o nosso clamor, né? Nós clamar a este Deus todo-poderoso, ao Deus que fez o céu, o Deus que fez a terra. Clama a mim, que eu responderei. Então, clamamos ao Senhor, que Ele vai nos responder, através da oração do justo, né? Porque ela tem muito efeito, a oração do justo, quando nós oramos ao Senhor e clamamos por misericórdia, né? Mediante todos os problemas, mediante todas as lutas, mediante todo o problema que está acontecendo, né? Quando clamamos, levantamos um clamor a Deus, Deus, Ele vai nos responder o clamor, porque Ele é grande, Ele é misericordioso e poderoso. É neste Deus que nós devemos confiar e proclamar, né? Porque sem Ele, de maneira alguma, nós chegamos
há lugar nenhum a não ser através desse Deus, esse Deus poderoso, esse Deus misericordioso, esse Deus que tudo pode na minha vida e na tua vida. Aleluia, glorificado seja o Senhor, porque ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai a não ser por mim. Jesus, ele é o caminho, ele é a verdade, ele é a vida, e através do Senhor e Salvador Jesus, que nós devemos levantar a nossa voz ao alto, fazer um clamor, né, para que Deus ele possa nos ouvir. Nós vemos que quando Deus enviou Moisés ao Egito, que Deus mandou que Moisés lançasse aquelas pragas no Egito, né? As pragas de gafanhoto e várias pragas que veio ali sobre o Egito. Mas quando o rei ele pedia a Moisés para Moisés orar ao Senhor para que Deus pudesse repreender aquele mal, e Moisés pedia ao Senhor, e Deus atendia a Moisés. E Deus atendia a Moisés e repreendia aquele mal, aquela maldição. Não é diferente, irmão, não é diferente, porque nós servimos a um Deus grande, nós servimos a um Deus de amor, a um Deus de misericórdia, a um Deus que não mudou, um Deus que é o mesmo. Mas quando nós olha para as pessoas hoje, as pessoas estão se escondendo por trás de uma Bíblia e não confia no Deus que fez o céu e o Deus que fez a terra, o Deus que tudo pode. Porque quando nós olha pela Bíblia, quando nos diz a palavra que Deus enviou Jonas a Nínive, né? E Jonas foi ali até aquela cidade, porque estava decretada aquela cidade, era de morte, né? Que ia ser destruído aquela cidade. Mas quando Jonas pregou ali naquela cidade, nos diz a palavra de Deus que o rei ele proclamou um jejum e toda a cidade se converteu ao Senhor e Salvador Jesus. E Deus o poupou toda a cidade. Será que é diferente dos dias de hoje? Será que é diferente? Mas, irmão, veja bem. Eu tenho dito que as pessoas hoje, eles não confiam em Deus. Porque sai um decreto para fechar as portas das igrejas e todos os pastores fecham as portas da igreja. Veja bem, o decreto é para fechar as portas da igreja, fecha as portas da igreja, mas os cultos permaneçam dentro da igreja. Porque a palavra de Deus diz no livro de Marcos, lá no capítulo 16, glorificado seja o nome do Senhor. Ide por todo o mundo, pregais o evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo, mas quem não crê será condenado. Esses sinais seguirão aos que creem em meu nome. Expulsarão os demônios. Expulsarão demônios. Fará em novas línguas. Pegarão nas serpentes. E se beberes alguma coisa mortífera, não lhe fará dano algum. Então, é depositar uma confiança em Deus, que Deus é o Deus que cura, é o Deus que salva, é o Deus que liberta, Ele é o dono da vida e o dono da morte.
E a Bíblia diz: não cai uma folha seca no chão, a não ser permissão de Deus. Não cai uma folha seca no chão, a não ser permissão de Deus. Aleluia. Quando eu olho para a Bíblia Sagrada, eu vejo um homem corajoso, aleluia, que nem o apóstolo Paulo, aleluia, que ele não obedecia à lei dos homens, aleluia. Quantas vezes nos mostra na palavra que o apóstolo Paulo ele foi preso porque estava pregando a palavra de Deus? Quantas vezes o apóstolo Paulo, alguém queria calar a boca do apóstolo Paulo, mas não podia, porque ele era temente ao Deus que fez os céus e a terra, e ninguém pôde calar a sua boca, ninguém pôde fechar a sua boca, ninguém pôde calar a sua voz, porque o apóstolo Paulo não obedecia à lei de homem, mas sim à lei divina. Porque quando o apóstolo Paulo nos diz a palavra do Senhor, que ele caiu lá do cavalo sobre terra, que ele disse: quem és, Senhor? Ele disse: eu sou Jesus a quem tu persegue. Duro é para ti reclassitar contra meus aguilhões. E ele, ouvindo e conhecendo a voz do Senhor, disse: Senhor, o que eu devo fazer? Entra na cidade que eu te mostrarei o que tu deve fazer. Glorificado seja o nome do Senhor. E Deus disse para Ananias, quantos irá até ele? Quando Ananias disse: quantos males este homem tem feito nessa cidade? Mas ele disse: através dele, quantos vai de padecer. Glorificado seja o nome do Senhor. Obedecer, irmão, é obedecer. Por isso que está acontecendo aí, irmão, o coronavírus. Por isso que Deus está permitindo. Até agora já vai completar um ano. Já vai completar um ano de coronavírus. Porque já poderia ter se acabado se o povo brasileiro do mundo inteiro estivesse levando um clamor ao Senhor. Aleluia, glorificado seja o nome do Senhor. Estivesse pregando nas ruas, nas favelas, Deus já tinha repreendido esta enfermidade. Obedecer, irmão, é como aqueles 3 jovens que estava decretado a jogar em uma fornalha de fogo se não prostrasse ao Deus do rei. Mas diz a palavra, irmão, que aqueles homens não fizeram caso e não prostraram perante a estátua de ouro, de pedra, de madeira. Não se prostraram porque ali era uma lei, como muito hoje obedece à lei e desobedece a Deus. Quer obedecer aos homens na face da terra, mas estão desobedecendo a Deus. Estão obedecendo às leis dos homens, mas estão desobedecendo a Deus, porque estão calando e não estão proclamando este evangelho, a palavra de Deus. Esta é a realidade, meu amigo, minha amiga. Não cala a tua boca, vamos pregar o evangelho. Que o diabo queira, que não queira, mas que essa palavra tem que ser prega, tem que ser anunciada. E ele não tendo prostrado a um Deus de ouro, de prata, diz que o rei decreta para que ele fosse lançado em uma fornalha de fogo e aquecida 3 vezes tanto, 3 vezes mais. Foi aquecido aquela fornalha. Mas ei, escuta.
Estes homens confiavam em Deus. Ei, confiar em Deus, irmão, é dar a sua vida por Deus. Confiar em Deus, irmão, não é fechar as igrejas com medo de uma lei aí dos homens. Isso aí não é certo. Obedecer é você obedecer à voz de Deus. Nem que o chicote caia na costa, mas está obedecendo a palavra de Deus. Fechar a porta da igreja não é correto. Aqueles homens confiaram em Deus e foi lançado dentro de uma fornalha. E Deus o poupou eles, que disse que nenhum fumaça passou sobre as suas vestes, e sequer nenhum fio de cabelo queimou da sua cabeça, porque eles confiavam em Deus. É confiança em Deus. Como Daniel, estava uma lei, e não podia ser revogada aquela lei. Mas Daniel não fez caso. Daniel orava ao Senhor. Ei, Daniel orava, irmão. Daniel orava 3 vezes por dia. Quantos pregadores pregam esta palavra, irmão? Bonito pregar esta palavra, mas difícil é obedecer esta palavra. Isto é difícil obedecer esta palavra. Daniel estava mediante uma lei, um decreto que ele não podia se prostrar ao Deus vivo. E hoje os homens estão diante de uma lei, estão obedecendo os homens e desobedecendo a Deus. É uma lei. É uma lei. Eles estão desobedecendo a Deus e obedecendo aos homens. Mas Daniel foi diferente, era uma lei. Ele disse: eu dou minha vida, eu morro, mas eu obedeço ao Deus que fez o céu e fez a terra. Aí depois de custar a minha cabeça, tantos crentes aí, irmão, escondidos com medo de um coronavírus. É triste, é triste. Mas Daniel servia ao Deus vivo, todo-poderoso, porque sabia ele que Deus podia livrar ele da boca dos leões. E foi dado o decreto que lançasse Daniel lá na cova. Mas Deus ouviu a voz de Daniel, porque viu que ele era justo e fiel diante de Deus. E Deus fechou a boca dos leões para que não tocasse na vida de Daniel. E Deus pode tocar Deus pode fechar a boca dos leões para que não possa tocar em nenhum dos teus servos daqui na face da terra. E não passar nenhum mal sobre ele, nenhuma doença, nenhuma enfermidade. É tu depositar esta confiança em Deus que fez o céu e que fez a terra. Deposita esta confiança em Deus. Deus é o Deus, irmão, de cura, Deus de salvação, Deus de saúde, Deus de paz, Deus de amor, Deus de felicidade. E por que tu está com medo? Deposita toda a tua confiança em Deus. Deus abençoe.